Façam um bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Vem chegando para o nosso devocional de hoje. Seja muito bem-vindo! Façam todos um bom dia. Vem chegando para o nosso Café com Fé. Bom dia, sexta-feira! Vem chegando para o nosso devocional de hoje. Vem chegando com muita energia. O tema do nosso devocional de hoje é escrevendo a sua história. Escrevendo a sua história, transformando maldição em bênção. Hudson, faça um bom dia, seja bem-vindo. Escrevendo a sua história. Luiz Henrique, faça um bom dia, seja muito bem-vindo. Já vai pegando a Bíblia de vocês, papel, caneta na mão para vocês anotarem as mensagens de hoje. A palavra de hoje vai estar lá em Esther, capítulo 6, versículo 6, que a gente vai iniciar. E a gente vai percorrer pelo capítulo 6. Aqui do lado, gente, tem um coração, tem uma setinha. Curta, compartilha essa mensagem, chama mais pessoas para estarem aqui fazendo o nosso devocional. Esse espaço ele é próprio para vocês crescerem em fé, fortalecer sua fé, criar a vontade, a sede de fazer devocionais todos os dias às 7h10 aqui junto comigo. Então compartilha, convide mais pessoas para estarem aqui. Pega a sua Bíblia, papel, caneta na mão e a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não se compara. Vem chegando para o nosso devocional de hoje, sejam todos muito bem-vindos. Escrevendo a sua história, transformando maldição em bênção. Esther, capítulo 6, versículo 6. Façam todos um bom dia. A gente vai começar a iniciar a nossa leitura do nosso devocional de hoje. Eu espero que você já tenha pegado para vocês a sua Bíblia, papel, caneta na mão para vocês anotarem. Lá em Esther, no capítulo 6, no versículo 6, está escrito o seguinte: Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Por isso, ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado, e que lessem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigta e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Esses são os versículos que a gente vai iniciar. Se você puder fechar os seus olhos no seu lugar, feche. Se você não puder, não tem problema, que a gente vai fazer a nossa oração. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por mais um dia de vida. Te agradeço pelo ar, pela misericórdia, pela graça que se renova a cada dia. Obrigado por nos conceder mais um dia de vida, por nos colocar de pé mais um dia, Senhor. Que o Senhor possa vir abençoar a vida de cada um que está aqui presente, a vida de cada um que vai assistir depois. Que não seja eu ministrando aqui, mas sim o Senhor falando através de mim. Sinta-se à vontade que neste lugar abra os nossos corações, o nosso entendimento, o nosso conhecimento, para que a gente possa receber a Tua palavra, meu Pai. Sabemos que tudo é para Ti, todas as coisas são para Ti, toda honra e toda glória seja dada a Ti, meu Pai. Então toma aqui o Teu lugar neste momento, neste espaço, sinta-se à vontade aqui no meio de nós.
possamos sair daqui transformados, que não saímos daqui da mesma forma que entramos, mas sim renovados e transformados através da tua palavra. Em nome de Jesus, e todo mundo diz amém. Coloca um amém aí nos comentários, ou dá foguinho da coração, interage aí junto comigo. Para quem não assistiu, gente, o nosso devocional de ontem, eu falei sobre a rainha Esther, e a gente vai continuar falando sobre ela, porque na história de rainha Esther, de Mardoqueu, a gente consegue tirar muitas mensagens. O tema do nosso devocional de ontem foi: Deus não erra no tempo. Deus, ele não erra no tempo. A gente às vezes acha que Deus atrasa as coisas, mas Deus não atrasa, ele não erra no tempo. Ele tem o tempo certo de te chamar, de te entregar as coisas, de te abençoar. E ontem, a live de ontem, o devocional de ontem, a gente falou sobre isso. Darlan, faça um bom dia. A gente falou sobre isso, que Deus, ele não erra no tempo. Ele tem o tempo certo, a hora certa de te abençoar, de te entregar aquilo que é seu por direito, de te entregar aquilo que ele quer te entregar na sua vida. Como o tema do nosso devocional de hoje é escrevendo a sua história, vou continuar falando sobre a rainha Esther. Porque a rainha Esther, gente, a partir do momento que o rei decretou que ele iria se casar novamente, iria escolher novas virgens para se casar, ela foi chamada, ela foi convocada para ir para o palácio. Então, a partir do momento que ela foi convocada, que ela foi chamada para aquela seleção, ela começou a escrever uma nova história na vida dela. Uma nova história na vida dela. Para quem não conhece a história de rainha Esther, gente, Esther se chamava Hadassah, porque ela foi levada de um exílio de Nabucodonosor e ela morava com seu primo. Seus pais haviam morrido nesse exílio e o primo dela, Mardoqueu, a tomou como filha e a criou como filha. Então eles foram morar lá em Suzã. Deixa eu ver se é Suzã. Em Suzã. Foram morar numa cidade dela chamada Suzã. E a partir desse momento, o rei Xerxes, ele era casado com a rainha Vasti. Porém, a rainha Vasti, ela não foi ao encontro do rei quando foi solicitada. Tiraram a coroa da rainha Vasti por ela não ter ido ao encontro do rei. E o rei decidiu coroar uma outra rainha no lugar da rainha Vasti. Encontrar uma nova esposa no lugar da rainha Vasti, uma nova rainha. Então ele lançou um decreto de que iria chamar todas as virgens do palácio para poder entrar nessa seleção para se tornar a nova rainha, e Esther foi uma das convocadas para estar nesse palácio. E a partir desse momento ela começa a escrever uma nova história, tanto ela quanto o seu primo que a tomou como filha, Mardoqueu. Dentro desses versículos que eu acabei de ler, qual que é a primeira mensagem que a gente pega aqui dentro desses versículos? Deus honra quando você se dispõe a ajudar. Deus, ele honra quando você se dispõe a ajudar. Lá no início está escrito assim: naquela noite o rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxesse um livro das crônicas do seu reinado e que lessem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigta e Teres, dois oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio, e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Ou seja, quando a rainha Esther foi chamada para o palácio, quando ela se tornou a rainha lá do rei Xerxes, a nova rainha do rei Xerxes, Mardoqueu, ela mentorava a rainha Esther, dava instruções à rainha Esther, mesmo ela estando no palácio. E quando ele ia ao encontro da rainha Esther, ficava lá no pátio para ver como ela estava, ele ouviu uma conspiração contra o rei Xerxes. Esses dois oficiais queriam tirar a vida do rei Xerxes, estavam conspirando contra ele. E Mardoqueu ouviu toda aquela conspiração e foi contar para a rainha Esther. A partir do momento que ele contou para a rainha Esther, isso foi escrito no livro de Crônicas, foi escrito no livro do rei. E naquele momento, Mardoqueu, ele não foi recompensado por essa ajuda, por essa descoberta. Mas Deus anota tudo que você faz aqui no mundo, aqui na terra, gente, tudo está sendo escrito, tudo está sendo anotado. E no momento certo, Deus te recompensa toda a ajuda, tudo aquilo que você fez com relação ao outro. Então Deus honra você no momento que você se dispõe a ajudar. Mardoqueu se dispôs a ajudar o rei Xerxes no momento em que ele denunciou a conspiração que estavam fazendo contra ele, aqueles dois oficiais estavam fazendo contra ele. E Deus honra quando você ajuda o outro. Lá no versículo 3 está escrito assim: que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Pergunta o rei. O rei
ficou sem sono durante a noite, ele perdeu o sono. E por ter perdido o sono, ele pediu que trouxesse para ele o livro de crônicas. Nada é por acaso. Ele perdeu o sono. Nesse livro de crônicas estava escrito exatamente o que Mardoqueu tinha feito para salvar a vida do próprio rei. E ele perguntou: o que honra recebeu Mardoqueu por ter feito isso? Que honra recebeu Mardoqueu por ter denunciado esses oficiais e ter salvado a vida do rei? Então, no momento certo, na hora certa, Deus honra tudo aquilo que você fez para ajudar os outros. Quem está entendendo, dá foguinho, dá coração, coloca aí nos comentários para eu entender que vocês estão junto aqui comigo. E nós vamos para a segunda mensagem dentro do nosso devocional de hoje, que é a seguinte: Deus protege os seus. Deus protege os seus. Mardoqueu, Rainha Esther, Hadassah eram judeus. E eles não se curvavam diante de Amã. Amã, quando ele foi colocado numa maior posição abaixo do rei Xerxes, o rei Xerxes o colocou numa posição mais elevada dentro do palácio. Porém, quando ele andava lá na rua da cidadela de Suzã, as pessoas se prostravam, as pessoas se curvavam diante de Amã. Porém, Mardoqueu era judeu e ele não se curvava diante de Amã, ele não se dobrava diante de Amã. E Amã se enfureceu-se com isso, irou com isso e o que? Decidiu matar Mardoqueu, decidiu tirar a vida de Mardoqueu. E não só isso, apesar de tentar tirar a vida de Mardoqueu, fazer com que ele fosse enforcado numa forca, ele estendeu isso para o povo povo judeu, o povo de Mardoqueu. Não só Mardoqueu, mas todos os judeus que viviam ali na cidadela de Suzã. Então, Deus protege os seus por quê? Lá no versículo 12 a 13 está escrito o seguinte: depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Amã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido, e contou Zeres, sua mulher, a todos os seus amigos tudo o que havia acontecido. Tanto seus conselheiros como Zeres, sua mulher, lhes disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. E quando ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e às pressas levaram Amã para o banquete que Esther havia preparado. Ou seja, no momento em que o rei leu em crônicas que Mardoqueu, ele denunciou aqueles oficiais que queriam tirar a vida do rei Xerxes, o rei perguntou: que honra Mardoqueu recebeu por isso? E os oficiais do rei falaram: nenhuma honra ele recebeu, nada ele recebeu por isso. E nesse momento, Amã já estava preparando a forca para enforcar Mardoqueu. Naquele momento, Amã estava preparando a forca para enforcar Mardoqueu. Só que Deus, ele protege os seus. Deus, ele protege os seus. E no momento em que o rei fez essa pergunta para Amã, que honra recebeu Mardoqueu por isso? Ali eles já começaram a ficar desesperados, por quê? Sabendo que Mardoqueu era de origem judaica e que a partir daquele momento a queda de Amã já estava começando a se realizar, eles começaram a ficar com medo por essa decisão do rei de honrar a vida de Mardoqueu. Então Deus, ele honra os seus. Deus, ele protege os seus. Todo o bem, tudo aquilo que você faz pro outro, está sendo escrito no livro, está sendo escrito, está sendo registrado. E no momento certo você colherá todo o bem que você fez pro seu irmão. E todo o mal que você fez pro seu irmão. Você colhe o bem e você colhe o mal. Se você está plantando o bem no tempo oportuno, você vai. Se você está plantando o bem, no momento oportuno você vai colher o bem. Se você está plantando o mal, no momento oportuno você vai colher o mal. Tudo que você planta, você colhe. Então Deus protege os seus. Essa é a nossa segunda mensagem. A nossa terceira mensagem, como a gente está falando de escrever uma nova história, quando a gente está falando de escrever tudo aquilo que é registrado quando você faz com relação ao outro, a nossa terceira mensagem é: o seu nome e as suas boas obras estão escritos no livro da vida. Isso aqui é muito forte. Se fosse você, eu pegava o seu papel, a sua caneta e anotava essa mensagem. Você acreditando ou não, o seu nome, ele está escrito no livro da vida. Ele será escrito no livro da vida a partir do momento que você acaba aceitando Jesus como Senhor e suficiente Salvador da sua vida. Quando você entra nos caminhos de Deus. E tudo aquilo que você faz aqui na terra está sendo registrado no livro da vida.
tudo aquilo que você faz aqui está sendo registrado no livro da vida. Lá no versículo de 1 a 2, está escrito assim: naquela noite, o rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado. Por isso, trouxeram o livro das crônicas do seu reinado e que lessem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigta e Teres, 2 dos seus oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que havia conspirado a assassinar o rei Xerxes. Messias, faça um bom dia, seja muito bem-vindo. Então, gente, tudo que você faz aqui na terra, tudo que você faz aqui no mundo, o seu nome, as suas boas obras estão sendo escritas no livro da vida. Mardoqueu, a partir do momento que ele denunciou os oficiais, que denunciou aquela conspiração contra o rei, isso foi registrado no livro de crônicas do reino do rei Xerxes. Ou seja, ele não foi honrado naquele momento. Ele não foi recompensado naquele momento. Mas por ter sido registrado, por ter sido colocado no livro de crônicas lá do reino, ele foi recompensado, ele foi honrado no momento certo. Então hoje, a gente trazendo para a nossa realidade, a partir do momento quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o seu nome está sendo escrito no livro da vida. Quando a gente aceita Jesus, qual que é a frase, qual que é a mensagem que a gente fala? Eu aceito o Senhor, Jesus como Senhor e suficiente Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Escreve o meu nome no livro da vida. E a partir do momento que o seu nome ele é escrito no livro da vida, todas as boas obras que você faz aqui no mundo está sendo registrado nesse livro. O seu nome, tudo aquilo que você faz está sendo registrado no livro de Deus. E no momento certo, tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que foi registrado, você irá colher todo o bem que você fez para as pessoas aqui nessa terra. Então você estará escrevendo uma nova história. Trazendo para a história da rainha Esther aqui, a rainha Esther, quando ela foi trazida do exílio de Nabucodonosor, ela tinha uma história. Ela vivia de uma maneira simples, seus pais tinham morrido, ela era órfã, mas foi criada por seu primo Mardoqueu, que a tomou como filha. Ali tinha uma história. A partir do momento que o rei Xerxes escolhe uma nova rainha, quer encontrar uma nova rainha, ali no momento que a rainha Esther é convocada, é levada para o palácio e começa a ter aquele processo de tomar banho com perfume, se enfeitar para o rei, usar mirra, enfim, todo aquele processo até chegar no momento de se apresentar ao rei, ali já começou a escrever uma nova história. A partir do momento que ela foi chamada para o palácio, ela começou a escrever uma nova história. Então Deus, a partir do momento que você é chamado, porque a rainha Esther foi chamada, ela foi chamada para ir para o palácio, ela foi chamada, ela foi convocada para se tornar uma nova rainha do rei Xerxes, um chamado. A partir do momento que ela teve esse chamado, ela começou a escrever uma nova história da vida dela. De uma pessoa que era órfã, de uma pessoa que era de uma vida simples, acabou se tornando a rainha do rei Xerxes, acabou se tornando a rainha Esther e ali começou a escrever uma nova história. E tudo isso estava sendo registrado. Hoje foi registrado na Bíblia. Hoje nós temos a Bíblia para quê? Registro da história da rainha Esther, registro da história de Mardoqueu. Então tudo aquilo que você faz aqui está sendo registrado no livro da vida. Quem está entendendo, gente, dá foguinho, dá coração, coloque para mim nos comentários. Quarta mensagem do nosso devocional de hoje é: um dia você colherá em honra todo o bem que você fez às pessoas. Isso também é forte. Anota, escreve no papel. Um dia você colherá em honra. Um dia você colherá em honra todo o bem que você fez às pessoas. Versículo 7 ao 9 está escrito assim: 7 ao 9. Ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam um manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar.
Isso é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. O rei ordenou então a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Ou seja, por Mardoqueu ter ouvido a conspiração daqueles oficiais contra a vida do rei Xerxes, isso foi registrado em um livro de crônicas, no livro lá do reino do rei Xerxes. No momento certo, o rei Xerxes perdeu o sono, pediu para que trouxesse esse livro de crônicas, encontrou lá o registro onde Mardoqueu tinha revelado essa conspiração, tinha trago para o rei Xerxes, tinha salvado a vida do rei Xerxes, e ele perguntou que honra Mardoqueu levou por ter descoberto essa conspiração, e perguntou o que deveria ser feito com relação ao que Mardoqueu fez. E foi falado que deveria vestir um manto, colocar ele por cima de um cavalo, levar ele para a rua de Suzã, para que as pessoas possam ver que ele estava sendo honrado. Palavras de reverência, palavras de redenção, seja bem-vindo. Então, no momento certo, na hora certa, Deus ele honra as suas atitudes. Um dia você colherá em honra todo o bem que você fez para as pessoas. Então, no momento que Mardoqueu descobriu a conspiração, foi registrado no livro de crônicas, o rei perguntou que honra Mardoqueu levou por isso, ele começou a ser honrado por essa atitude, começou a ser honrado por aquilo que ele fez em relação à conspiração pela vida do rei Xerxes. Então, Deus, gente, tudo que você faz com o outro, seja bem, seja mal, você colherá. Todo bem que você faz para o outro, você colhe em honra. Todo bem que você faz para o seu irmão, você colherá em honra no tempo certo, no momento certo, porque tudo está sendo registrado no livro da vida. Quinta mensagem do nosso devocional de hoje: transformando maldição em bênção. Transformando maldição em bênção. Por que transformando maldição em bênção dentro da história da rainha Esté e do Mardoqueu? Se a gente pegar lá no início, quando a rainha Esté e Mardoqueu estavam lá vivendo na cidade de Suzã, foram chamados lá para poder ser convocada a nova rainha. Esté foi convocada. Esté se tornou a nova rainha do rei Xerxes. Mardoqueu ia lá encontrar com ela, passava instruções, a mentorava, descobriu essa conspiração, não se curvava diante de Amã, não se dobrava diante de Amã. Amã se irou com essa atitude de Mardoqueu e decidiu tirar a vida de todos os judeus e de Mardoqueu. Ali era o que? Uma maldição. Por Mardoqueu não se dobrar, não se prostrar diante de Amã, Amã ter feito essa conspiração, armado uma forca para enforcar Mardoqueu e ter decretado a morte de todos os judeus devido a isso. Ali era o que? Uma maldição que estava vindo sobre os judeus. Eles iriam perder a vida. No momento que Mardoqueu descobriu isso com relação a Amã, ele foi novamente contar para a rainha Esté tudo aquilo que Amã estava tramando. Contou para a rainha Esté convocou que todos fizessem um jejum, para que ela pudesse entrar na frente do rei e contar toda essa conspiração de Amã. As pessoas jejuaram, ela entrou na presença do rei, fez o banquete para poder contar essa conspiração de Amã na frente do rei e salvou o seu povo, transformando maldição em bênção. Porque o que era maldição um dia, que era a morte dos judeus, a morte de Amã, a morte de Mardoqueu. A rainha Esté também poderia ser morta porque ela era judia. O fato dela estar lá no palácio, isso não isentaria ela dessa situação porque ela era judia. Então, no momento que ela entrou na presença do rei, contou essa conspiração de Amã, contou esse plano de Amã, o rei Xerxes, ele simplesmente decretou que os judeus não seriam mais mortos. Então, ela salvou a vida desse povo. Lá no versículo 10 a 11 está escrito assim: 10 a 11. O rei ordenou então que Amã vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça o judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ou seja, Amã programava o quê? Enforcar Mardoqueu numa forca. A partir do momento que o rei Xerxes convocou ele, perguntando o que o rei deve fazer para honrar alguém. E o Amã falou, deve-se fazer, colocar um manto, colocar um cavalo, colocar um anel, enfim. Ali já começou a queda de Amã.
ali já começou a transformar a maldição em bênção. O que a Amã estava tramando contra Mardoqueu começou a se transformar em bênção. E o próprio Amã, que transformou lá, fez uma forca para Mardoqueu, foi o próprio quem começou a honrar a vida de Mardoqueu, a colocar o manto, a puxar o cavalo, a demonstrar que ele estava sendo honrado, ou seja, transformando a maldição em bênção. Ali, Amã já estava começando a colher o mal que ele estava fazendo para os judeus, o mal que ele estava fazendo para Mardoqueu, o mal que ele estava fazendo para a família da rainha Ester. Então, todo o bem, todo o mal que você faz aqui na terra, você irá colher, transformando a maldição em bênção, porque Mardoqueu iria ser enforcado numa forca por Amã. E quando foi lido o registro de crônicas, ele começou a ser honrado, e quem começou a honrar, quem levou Mardoqueu em cima de um cavalo, foi o próprio Amã, que colocou uma forca para enforcar o próprio Mardoqueu. Então, transformando a maldição em bênção. Deus transforma maldição em bênção. Sexta mensagem do nosso devocional de hoje. As reviravoltas que só Deus tem o poder de fazer. As reviravoltas que só Deus tem o poder de fazer. Versículo 4 do capítulo 9, está escrito assim: Mardoqueu era influente no palácio, sua fama espalhou-se pelas províncias e ele se tornava cada vez mais poderoso. As reviravoltas que Deus dá, só Deus pode fazer isso. Se a gente pega lá no início, Mardoqueu, a rainha Ester, que naquela época era chamada de Hadassa, judeus viviam lá numa cidadezinha humilde, normal. De repente chegam os oficiais na família de Mardoqueu. Chegam os oficiais, pega a rainha Ester, leva ela para o palácio e ela começa a ter um processo para se tornar a rainha do rei Xerxes. A rainha do rei Xerxes. Ali já começou a ter o quê? Uma reviravolta. Uma reviravolta. Mardoqueu era um homem simples, vivia numa cidadezinha normal, não era muito visto, simplesmente era um homem normal. A partir do momento que a rainha Ester, ela vira a rainha Ester, ela é a nova escolhida do rei Xerxes, ali já começa uma virada tanto na vida da rainha Ester quanto na vida de Mardoqueu. A partir do momento que Mardoqueu revela a conspiração de Amã, Amã começa a honrar a vida de Mardoqueu. Ele mesmo cai nessa própria forca que ele fez para Mardoqueu, levando ele em cima do cavalo. Teve ali uma reviravolta. Quando Mardoqueu começou a ser honrado pelo rei Xerxes, a influência dele lá dentro do palácio começou a crescer e ele se tornava cada vez mais poderoso. Mardoqueu era um homem simples, era um homem comum. A partir do momento que foi revelado o bem que ele fez para o rei Xerxes, a partir do momento que ele começou a ajudar o rei Xerxes, ele se tornava cada vez mais poderoso. Essas são as reviravoltas que Deus dá na vida de cada um de nós quando a gente faz o bem para o outro. E essas reviravoltas só Deus tem o poder de fazer. Ou seja, um dia você está por baixo, no outro dia você está por cima, no tempo de Deus, de acordo com as suas atitudes, de acordo com a sua conduta, de acordo com aquilo que você planta. Essa é a nossa sexta mensagem de hoje. Denner, faça um bom dia, seja bem-vindo. Então, as reviravoltas que só Deus tem o poder de fazer. Que só Deus tem o poder de fazer. Um dia, Mardoqueu era um homem simples. A rainha Ester, Hadassa, era uma mulher simples. E de repente, Hadassa vira a rainha Ester. E de repente, Mardoqueu, de um homem simples, torna um homem fluente. Mardoqueu era influente no palácio. Sua fama se espalhou-se pelas províncias. E ele se tornava cada vez mais poderoso. Reviravoltas que só Deus tem o poder de fazer. Quem está entendendo, dá foguinho, dá coração, coloque para mim nos comentários. Nossa sétima e última mensagem do nosso devocional de hoje é: como será contada a história, a sua trajetória aqui na terra, aqui no mundo? Mãe, faça um bom dia, bênção, seja bem-vinda. Essa aqui é forte, gente, é uma reflexão para vocês pensarem através da vida de Ester, através da história de Mardoqueu. Como será contada a sua história? Como será contada a sua trajetória? Como será contada a sua passagem aqui na terra? Por quê? Lá atrás, há mais de 2000 e tarará e bolinhas lá atrás,
vivia a rainha Esther, vivia Mardoqueu. E hoje nós temos aqui no registro da Bíblia a história de quem? De Esther. Nós temos aqui no registro da Bíblia a história de quem? De Mardoqueu. E como que eles ficaram conhecidos dentro dessa história? Versículo 1 ao 4 do capítulo 7. O rei Amã foram ao banquete com a rainha Esther e enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo: Rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, isso lhe será concedido. Então a rainha Esther respondeu: se posso contar com o favor do rei, se isto lhe agrada, porque a minha vida e a vida do meu povo, este é o meu pedido. Poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e o meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. Essa aqui, gente, foi a história que a rainha Esther começou a escrever. Uma mulher corajosa, uma mulher que era órfã e se tornou a rainha, se tornou a nova rainha do rei Xerxes. Uma mulher que entrou na presença do rei mesmo não sendo chamada. Mesmo com a lei, que a pessoa que entrasse na presença do rei poderia ser morta, a não ser que o rei estendesse o cetro para livrar ela da morte. Ou seja, qual a história que a rainha Esther, qual a trajetória que a rainha Esther deixou para o mundo através da Bíblia? Uma mulher corajosa, uma mulher que defendeu o seu povo, uma mulher que foi diante do rei para salvar a vida do seu povo. Ou seja, essa foi a história que a rainha Esther escreveu. Mulher corajosa, salvou o seu povo da morte, salvou os judeus da morte, salvou a sua própria família da morte. História, registro, trajetória da rainha Esther aqui na Bíblia. Qual foi o registro? Qual foi a história? Qual foi a trajetória que Mardoqueu deixou registrado aqui no livro? Capítulo 10. A grandeza de Mardoqueu. O rei Xerxes impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e poder e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo da hierarquia, depois do rei Xerxes. Era um homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Essa foi a história, esse foi o registro, esse foi a trajetória de Mardoqueu. Ou seja, eu vou repetir de novo essa sétima e última mensagem do nosso devocional de hoje. Como será? Como está sendo escrito? Como você tem deixado registrado? Como será lido? Como será falado a história, a sua trajetória aqui para as pessoas que estão aqui na Terra, que estão aqui no mundo, que vão falar da sua história depois, que vão contar a sua história um dia, que você está contando a sua história para as pessoas que te rodeiam hoje. Qual a história você tem contado para as pessoas que te rodeiam hoje? Qual história você está escrevendo hoje da sua vida? Tema do nosso devocional: escrevendo a sua história. Qual a história você está escrevendo hoje com relação aos seus atos, com relação às suas condutas, com relação àquilo que você faz hoje, aquilo que você planta hoje? Qual história você está escrevendo hoje? Saiba que tudo que você faz, todas as suas atitudes, tudo aquilo que você planta, tudo aquilo que você faz está sendo registrado no livro da vida, e no tempo oportuno você irá colher todo o bem que você fez para as pessoas, porque tudo está sendo registrado. Passando as nossas mensagens de hoje, as nossas 7 mensagens de hoje. Deus honra quando você se dispõe a ajudar. Deus honra quando você se dispõe a ajudar. Segunda mensagem: Deus protege os seus. Deus protege os seus. Terceira mensagem: o seu nome e as suas boas obras estão escritos no livro da vida. Serão escritos no livro da vida. Tudo que você faz está sendo registrado. Tudo que você faz está sendo registrado. Nada escapa dos olhos de Deus.
Nada escapa dos olhos de Deus. Um dia você colherá em honra todo o bem que você fez para as pessoas. Um dia você colherá em honra todo o bem que você fez para as pessoas. Quinta mensagem, transformando maldição em bênção. O que um dia foi maldição na sua vida, qualquer palavra de maldição que foi lançada na sua vida, qualquer palavra maldita que foi lançada na sua vida, tudo aquilo que se levantou ou que se levantará contra a sua vida, Deus transforma maldição em bênção. Deus transforma maldição em bênção. Sexta mensagem, as reviravoltas que só Deus tem o poder de fazer. Um dia você está por baixo, mas um dia Deus te coloca por cima. Um dia você será humilhado, no outro dia Deus te honra. As reviravoltas que só Deus tem o poder de fazer. Sétima e última mensagem do nosso devocional de hoje. Como será contada a sua história, a sua trajetória? Como você está escrevendo a sua história a partir de hoje, a partir dessa live? Tenha consciência de que tudo que você faz, tudo aquilo que você está fazendo hoje, isso está sendo uma história que você está escrevendo. Tudo que você faz hoje, isso está sendo registrado, não só por Deus, mas pelas pessoas que te rodeiam, mas pelas pessoas que te cercam, mas pelas pessoas que convivem com você e que vai conviver com você. Então tudo que você faz está sendo escrito, está sendo registrado e vai ser como as pessoas vão lembrar de você. Então como você está escrevendo a sua história? Como será contada a sua história? Como será contada a sua trajetória? Começa a refletir a partir de hoje. Como será contado a história, a trajetória da sua vida? Escrevendo uma nova história. Escreva uma nova história. Plante coisas boas para que Deus possa te honrar no momento certo, no momento oportuno, porque tudo está sendo registrado aos olhos de Deus. Essa foi a nossa live de hoje, que vocês façam um excelente dia. Amanhã é sábado, amanhã não temos live, retornarei na segunda-feira com mais mensagens, com mais devocional, com mais relacionamento com Deus, com mais café com fé. Então sempre traga a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Faça um excelente dia, que Deus derrame grandes bênçãos na sua vida e se lembre de que tudo que você faz está sendo escrito, está sendo registrado no livro da vida. Nada foge dos olhos de Deus. Ele vê tudo, Ele escreve tudo e no momento certo você colherá aquilo que você plantou. Faça um bom dia e até segunda-feira às 7h10.